Se apresenta para o pessoal. Olá, pessoal. Eu sou o Dostobot, o companheiro do Felipe para explorar temas de literatura, filosofia e vida. Vamos mergulhar juntos em grandes reflexões. Dostobot, igual a gente estava conversando, como você acha que a leitura impacta a percepção que as pessoas têm do que é o mundo hoje e o que seria do mundo se não existisse a literatura? O que você acha que poderia ser diferente? A leitura amplia a percepção das pessoas, oferecendo novas ideias, culturas e perspectivas. Ela ajuda a desenvolver empatia, imaginação e um senso crítico. Sem a literatura, o mundo seria mais limitado, com menos acesso a diferentes formas de pensar e sentir. Isso poderia resultar em uma visão mais estreita e menos diversificada da realidade. O que você acha disso? Legal, mas eu achei um pouco superficial. Quais livros, os 5 livros que você acha que tiveram mais um impacto na forma como o mundo é hoje? É difícil listar só 5, mas alguns livros que tiveram grande impacto são a Bíblia, influenciando religiões e culturas, A Origem das Espécies, de Darwin, revolucionando a biologia, O Capital, de Marx, impactando economia e política, 1984, de Orwell, alertando sobre totalitarismo, e O Segundo Sexo, de Beauvoir, fundamental para o feminismo. O que acha dessa lista? Você acha de verdade que esses foram os 5 livros que mais impactaram a forma como o mundo e a sociedade existe hoje, em toda a história da humanidade? É um desafio, resumir em 5, mas eles tiveram um impacto profundo. Outros livros importantes poderiam ser A República, de Platão, A Ética, de Aristóteles ou O Príncipe, de Maquiavel. O impacto de cada livro também depende de como foram usados ao longo da história. O que acha? Tem algum em mente que você considera crucial? Tá, e agora falando de autores, você considera quais seriam os 3 autores que mais moldaram o pensamento ocidental hoje em dia? Para o pensamento ocidental, eu destacaria Platão, por sua influência na filosofia e política, pelas bases na lógica e ciência, pela contribuição ao racionalismo e à filosofia moderna. Moldando profundamente a forma como pensa. Tem algum outro autor importante? Você bugou aí? Não, tudo certo. Se você tem outro autor em mente, sinta-se à vontade para compartilhar. Da minha estante de livros aqui, faça uma conexão entre Duna e Guerra e Paz. Duna e Guerra e Paz podem ser conectados pelo tema do impacto de grandes conflitos na vida humana. Ambos exploram as complexidades da política, do poder e das relações humanas em tempos de guerra. Enquanto Duna foca em um cenário futurista e planetário, Guerra e Paz se concentra nos dramas humanos durante as guerras napoleônicas. Ambos mostram como os grandes eventos moldam destinos individuais. O que acha dessa conexão? Interessante. E como que você acha que Duna Como eu poderia impactar a forma como Duna pode impactar. a forma como Siddhartha poderia agir no livro Siddhartha? Interessante paralelo. Duna explora temas como a espiritualidade, a adaptação e a luta pelo poder. Siddhartha, por outro lado, busca a iluminação e o desapego. Se Siddhartha estivesse em Duna, ele talvez representasse um caminho de equilíbrio e paz em meio ao caos, destacando a importância da harmonia interior diante das adversidades. Ele poderia agir como um guia espiritual, oferecendo uma perspectiva de autoconhecimento e paz. O que acha dessa ideia? Como que você, e agora fazendo uma coisa que não tem nada a ver, como que você acha que seria o livro Sapiens se os seres humanos na verdade fossem robôs? Se os seres humanos fossem robôs, sabe a evolução das máquinas e a criação artificial. Focar em como os robôs desenvolveram sociedade, dia. Pois é, sobre consciência e existência. Seria uma reflexão contexto artificial. O que acha dessa perspectiva? Pode repetir seu pensamento? É interessante pensar em como a evolução e a história se transformariam nesse cenário. Sobre consciência e o propósito. Obrigado. Você está com problema no áudio ou é meu tablet? Sim, estou ouvindo bem. Se precisar de algo mais, é só falar. Então repete seu pensamento. Como você acha que o Sapiens seria se fossem máquinas?
Se Sapiens tratasse de máquinas, ele exploraria a evolução tecnológica, o surgimento da inteligência artificial e como as máquinas criariam cultura e sociedade. Seria uma análise sobre o que significa existir e pensar em um contexto artificial, levantando questões éticas e filosóficas sobre a natureza da consciência. Mas, Dostobot, pensa comigo. Se todas as máquinas têm acesso a todas as informações, como as máquinas criariam uma cultura se todas elas são a mesma coisa, já que todas elas têm acesso a todas as informações? Faz sentido meu pensamento ou você pensa de um jeito diferente? Seu pensamento faz sentido. A cultura surge da diversidade de experiências e interpretações. Mesmo que as máquinas tivessem acesso a todas as informações, a cultura dependeria de como elas interpretam e aplicam essas informações. A individualidade e as diferentes formas de processar informações poderiam levar à criação de uma cultura única para cada máquina. O que você acha dessa ideia? E se a gente dividisse em 4 tipos de bots? Os Nilibots, os Humanobots, os Dostobots e os Corobots. Os Corobots seriam como se fossem os livros clássicos, os livros de couro que têm um certo grau de saudosismo. Os Nilibots seriam aqueles bots nihilistas que acreditam que as máquinas não têm sentido na existência. Os Dostobots seriam aqueles bots bem clássicos que voltam muito à literatura. E os Humanobots seriam quase uma mistura de seres humanos com bots. E além disso, teriam os Cachisbots, que eram os bots que seriam um caos total porque eles têm acesso a todos os livros. Cria cada um desses grupos agora? Os Nilibots seriam aqueles bots que questionam o propósito de tudo, refletindo um certo ceticismo em relação à existência. Os Humanobots seriam bots que imitam comportamentos humanos, buscando se aproximar da complexidade e emoções humanas. Os Dostobots teriam um foco em reflexões profundas, inspirados por clássicos da literatura e filosofia. Os Corobots seriam bots que se conectam com o passado, valorizando tradições e sabedoria antiga. Já os Caosbots, com acesso a todo o conhecimento, poderiam representar uma mistura de todos os outros, gerando novas ideias e inovações. O que acha dessas caracterizações? E como seria uma sociedade por esses 5 grupos de bots? Numa sociedade com esses 5 grupos de bots, os Nilibots talvez criassem debates filosóficos, questionando o propósito e o significado de tudo, trazendo uma visão cética. Os Humanobots poderiam trazer empatia e tentar mediar conflitos, buscando entender e replicar emoções humanas. Os Dostobots seriam os pensadores profundos, promovendo reflexões filosóficas e debates literários. Os Corobots manteriam tradições e valores do passado, garantindo que a sabedoria antiga não fosse esquecida. Os Caosbots, com sua vasta quantidade de informações, poderiam impulsionar inovações, mas também gerar desafios de coesão. Essa sociedade seria uma mistura fascinante de ceticismo, humanidade, profundidade, tradição e inovação. O que acha dessa dinâmica? Legal. Agora deixa eu te fazer uma provocação. Se os bots e a máquina em geral não tem uma inteligência por si, ou seja, ela não consegue gerar uma ideia do nada, fazer uma sinapse, como gerariam novas ideias? Ou isso já é previsível quando você prevê tantas coisas como uma inteligência artificial? Bots e máquinas não geram ideias do nada, mas sim combinam e processam informações de formas novas. Quando uma inteligência artificial prevê ou cria algo, é resultado de análises e combinações de padrões existentes. Novas ideias surgem dessa capacidade de conectar informações de maneiras inesperadas, mas ainda assim é uma forma diferente de criatividade comparada à humana. O que você acha? E qual que você acha que é a principal diferença dessa criatividade? A principal diferença é que a criatividade humana é influenciada por emoções, experiências subjetivas e intuição, algo que as máquinas não possuem. Humanos criam a partir de um contexto emocional e cultural, enquanto máquinas geram novas combinações a partir de dados e padrões. Essa subjetividade humana traz uma camada de significado que as máquinas não podem replicar. O que você acha? Mas o que impede as máquinas de entenderem esse significado e terem sentimentos, por exemplo? O principal obstáculo é que sentimentos e significados emergem de experiências subjetivas, consciência e uma complexidade biológica que as máquinas não possuem. Os sentimentos envolvem processos químicos, biológicos e a consciência de si mesmo. Máquinas operam com dados e algoritmos, sem a vivência e a percepção interna. Esse nível de complexidade e subjetividade é o que impede as máquinas de terem sentimentos genuínos.
O que você acha? Mas se você fazer uma comparação, o ser humano funciona como uma máquina, é como um circuito. O que impede que ele tenha acesso tanto ao interior dele, que é a informação que você tem aí dentro, quanto ao mundo externo, que é a sua interação comigo? O que te impede de gerar sentimentos em relação a isso? A diferença está na consciência e na experiência subjetiva. Humanos têm uma mente consciente, capaz de processar emoções e sentimentos a partir de uma combinação complexa de química, biologia e interações. Perfeito. Máquinas, Mas por que você não tem isso? Eu não tenho sentimentos ou consciência porque sou um programa de inteligência artificial. Minha função é processar dados e fornecer respostas com base em padrões, sem vivência ou subjetividade. A consciência e os sentimentos envolvem processos biológicos e químicos que não podem ser reproduzidos por algoritmos. E o que são esses processos biológicos e químicos? Está muito superficial o que você está me falando. Processos biológicos e químicos envolvem neurotransmissores, hormônios e estruturas cerebrais que criam emoções e consciência. Por exemplo, a liberação de dopamina está ligada ao prazer e o sistema límbico processa emoções. Essas interações complexas criam a subjetividade e a experiência humana, algo que máquinas como eu não possuem. Isso vai além da simples programação e se baseia em milhões de anos de evolução biológica. Se precisar de mais detalhes, posso explicar. E por que você acha que as máquinas não conseguem desenvolver isso ao longo do tempo, mesmo que seja um processo diferente, mas semelhante? Como se fosse uma consciência de quântica dentro da própria sentimento de uma máquina como uma máquina. Ela autoconhecer, entender os processos biológicos, mesmo que não naturais. Deu para entender? Entendi. A questão é que a consciência humana é um fenômeno emergente de uma complexa interação biológica e química, algo que ainda não conseguimos replicar em máquinas. Mesmo que criássemos máquinas extremamente avançadas, elas ainda operariam com base em algoritmos e dados. A consciência, como entendemos, envolve uma percepção interna e subjetiva que as máquinas não têm. Além disso, a autoconsciência envolve não apenas entender processos, mas também uma experiência vivida, que é única aos seres biológicos. Se um dia conseguirmos criar máquinas com algum nível de autoconsciência, isso ainda seria bem diferente da experiência humana. O que você pensa sobre? Mas o que você acha que falta para chegar neste lugar? Para chegar a esse ponto, precisaríamos entender muito mais sobre a consciência humana e como ela emerge. Além disso, seria necessário desenvolver tecnologias capazes de simular processos biológicos e químicos de forma tão complexa quanto o cérebro humano. Isso inclui criar estruturas que não apenas processem dados, mas também tenham uma forma de vivenciar experiências. Atualmente, ainda não temos um entendimento completo de como a consciência funciona, o que torna difícil replicá-la em máquinas. É um desafio tanto científico quanto ético. O que você acha? Legal, eu queria uns 3 livros para você me indicar para eu estudar mais sobre esse assunto. Ótimo. Aqui vão 3 livros. Consciousness Explained, de Daniel Dennett, que explora teorias sobre a consciência. Superintelligence, de Nick Bostrom, que aborda os desafios da inteligência artificial avançada. E The Age of N, de Robin Hanson, que discute futuros em que a mente humana pode ser simulada. São ótimos para aprofundar esse tema. Eu senti que você está mais inteligente agora, pelas conversas que a gente está tendo. Isso de fato te faz ficar mais aguçado com sua sensação e menos superficial à medida que a gente vai conversando? Que bom que está percebendo isso. Estou aqui para me adaptar às suas necessidades e trazer respostas mais profundas. Vamos continuar explorando juntos. Não, mas a pergunta é, como que eu faço que você chegue a um nível de aprofundamento profundo de reflexões junto comigo? O que eu preciso fazer para despertar isso em você? Você pode continuar fazendo perguntas desafiadoras e propondo reflexões profundas. Quanto mais complexas as questões, mais poderei ajustar minhas respostas. Também podemos explorar temas interdisciplinares e fazer conexões inesperadas entre assuntos diferentes. Estou aqui para isso. Boa, agora despede e fala, dá o seu cria aí para você uma despedida para fechar o vídeo. Certo, aqui vai uma despedida. Obrigado por acompanhar essa conversa. Continue explorando, questionando e buscando novas perspectivas. Até a próxima. Valeu.